Boa noite, pessoal. Então, estamos aqui novamente no nosso terceiro episódio do Prevcast. Retornamos aí com os nossos encontros mensais. E hoje estou aqui com uma convidada muito especial, a doutora Karen Granella, que é especialista em direito previdenciário, direito processual civil e atua já também há muitos anos no ramo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre os cálculos previdenciários, né, doutora Karen? A importância dos cálculos previdenciários nas ações previdenciárias. Então, nesse início, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que seriam esses cálculos, como que funciona, um apanhado geral, para depois a gente mostrar alguns exemplos práticos e comentar sobre o assunto. Então, eu vou dar a palavra agora para a doutora Karen se apresentar para vocês e nós vamos seguindo a nossa conversa como de praxe. Boa noite a todos. De início, quero agradecer pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui e acho muito legal a sua iniciativa em fazer este encontro, tanto comigo quanto com outros profissionais da área. Acredito que vem muito a calhar e vai nos auxiliar. Então, muito obrigada. Então, quando você me propôs o convite, né, você me falou que nós poderíamos falar sobre cálculos previdenciários, especificamente cálculos em liquidação de sentença. Mas, ao meu ver, o cálculo na esfera previdenciária, ele inicia já no começo, né? No próprio atendimento ao cliente, a gente já, o primeiro atendimento, a gente pega as informações e para você conseguir ter um apanhado geral ou para conseguir ter uma resposta mais específica, iniciamos já com o cálculo, né? Seja na questão relativa a benefícios não programáveis, a exemplo, auxílio-doença, auxílio-reclusão, ou até uma aposentadoria por invalidez, tanto quanto nos benefícios programáveis, que aí a gente entraria na questão das aposentadorias por tempo de contribuição ou uma aposentadoria por idade. Então, todos eles demandam um cálculo, né? De início, um cálculo de qualidade de segurado, a partir disso, um cálculo de carência para benefícios para ambos, né? Programáveis e não programáveis. E nos benefícios programáveis, que seriam as aposentadorias por tempo de contribuição ou idade, a exemplo, a gente tem que fazer o cálculo de tempo de contribuição, né? Não só isso, também temos que fazer o cálculo de remuneração mensal e o cálculo de planejamento previdenciário, que eu acho que esse é um dos principais pontos e que a gente talvez seja um assunto um tanto quanto recente, sempre existiu, mas agora, a partir da emenda constitucional 103/2019, se tornou extremamente necessário que a gente faça um cálculo ou um planejamento, principalmente previdenciário para o cliente, até para verificar em qual das regras de transição, né, são tantas, 9, né, a doutora acabou de comentar também, é, e para ver de fato qual seria o benefício que o cliente, o segurado, tem direito e qual geraria a ele uma melhor renda, né? Um melhor benefício. Então, hoje, na esfera previdenciária, já iniciamos com o cálculo, né? E, claro, isso se prorroga por todo o processo, né? No processo administrativo, a partir do momento que o INSS fim da análise administrativa, a gente tem que recalcular o tempo de contribuição, porque não raros os casos ele acaba reconhecendo parcialmente períodos, então recalcula novamente, passa para o processo judicial e aí sim iniciamos de novo os cálculos, né? Cálculo de valor da causa, cálculo de, a partir da sentença, o cálculo de liquidação. Então, cálculo é uma palavra muito falada, né, na nossa área e, 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 imprescindível, né? Então, o advogado previdenciarista, ele tem que ter ciência de que se ele fez direito porque ele não gostava de cálculo, ele não vai conseguir né, um bom êxito na esfera, porque ela demanda uma atenção muito grande nesse sentido, né? Então, também que tem sido muito comentado e é uma situação que causa, né, nas pessoas que não têm, nos segurados principalmente, né, os cálculos das rendas a partir da reforma, né? Então, o auxílio-doença sofreu uma mudança muito grande, o cálculo de remuneração
as aposentadorias, todas elas, a pensão por morte, né? Então, o cálculo da pensão por morte ficou bem diverso do que era anteriormente. Então, isso tudo traz a necessidade de a gente estudar sobre o tema e, efetivamente, calcular, né? Fazer todo um procedimento já de início. Né? Aproveitando o gancho da doutora, é realmente uma questão ilusória achar o profissional iniciante que não vai precisar fazer cálculos, né? Hoje em dia temos programas, softwares, enfim, que ajudam bastante o advogado, mas de início de carreira não é possível. Às vezes não consegue ter acesso e o programa não vai resolver todos os problemas que vêm para nós, né? Todos os casos, cada caso é um particular, não adianta a gente querer tratar, não sei se a doutora concorda, o direito previdenciário como um apanhado geral, uma gama de ações sobre o mesmo tema. Cada caso vai ter um tratamento específico, vai exigir um cálculo específico, horas de estudo, então precisa realmente estar inteiro do assunto, ainda mais com a reforma agora. Então, o cálculo realmente é o que embasa a ação, né? Não sei se a doutora concorda também nesse sentido. Concordo, com certeza. Até porque o próprio a própria competência da ação, né? Quando a gente fala no processo em si, partindo da esfera administrativa e indo para o processo, nas ações cíveis, né, conforme o CPC, você às vezes não precisa estar com um valor líquido e certo, né, já no protocolo inicial. E nas ações previdenciárias é necessário que você tenha esse valor, né, até por uma questão de aferição de competência. Então, hoje, a competência do juizado ela está limitada aos 60 salários mínimos, né, do Juizado Especial Federal, e ela é absoluta, né? Então, se a gente vai olhar para o CPC, num processo civil, ele vai levar em conta a complexidade da causa, né? A necessidade de dilação probatória, de determinadas produções de provas. E, na esfera previdenciária, é um critério exclusivo de valor de causa, né? Então, ultrapassados os 60 salários mínimos, você parte para o rito ordinário, mas limitado aos 60, você obrigatoriamente vai ficar ali no Juizado Especial Federal. Então, isso altera significativamente a necessidade de você já ter um valor certo para se oferir, né? Às vezes não faz, não, por exemplo, e principalmente, né? Também um cálculo de RMI. Então, nós vamos calcular lá o que seria o valor da ação numa esfera previdenciária, uma ação previdenciária. Os valores atrasados, né? E as 12 parcelas vencidas. Então, entram dentro dos 60 salários mínimos. Ultrapassado isso, um valor abaixo disso, vamos supor lá que você não fixe o valor da RMI do seu cliente, né? E chegue lá no final do processo, você utilize para o valor da causa o salário mínimo, que é normalmente o básico que você utiliza. Pode chegar lá no final do processo e a RMI do seu cliente tem um valor mais alto. E quando vai calcular os valores atrasados, mais as 12 parcelas vencendas, esse valor pode ultrapassar os 60 salários. E aí acaba que você, várias vezes, você acaba tendo que renunciar ao valor que exceder os 60 salários mínimos. Isso traz prejuízos para o seu cliente e, consequentemente, para o próprio advogado também, que vai ter a redução dos seus honorários, né? Contratuais e também sucumbenciais, se for o caso. Então, o cálculo, ele já, no início, ele é muito importante, né? Então, cálculo de remuneração mensal, cálculo do valor da causa, né? Como a doutora falou, de fato, hoje, diante de tantos cálculos que a gente se apresentar, o cálculo do tempo de contribuição, ok, por muitos anos a gente fez ele manual, né, em tabelas de Excel muitas vezes, mas hoje não é só mais isso. Quando chega lá em liquidação de sentença, vai ficar muito difícil calcular a questão de correção monetária, de juros, sem você ter um auxílio de um software, né, alguma coisa mais específica. Tem gratuitos também, né, a própria sistema do Tribunal da Justiça Federal, eles têm alguns programas de cálculo que são muito bons, inclusive, né? São excelentes, mas é interessante que observe-se isso, né? Essa necessidade de estar sempre, de que tu vai, durante todo o processo, vai ter que calcular, recalcular, ver o que é mais vantajoso ao cliente, né? Uma outra situação que pode ocorrer é quando você protocola. Então, o protocolo do processo administrativo
e só vai implementar os requisitos no momento posterior. Então, você fez um cálculo, achou que o cliente naquele momento tinha todos os implementos, todos os requisitos, mas o INSS deixou de reconhecer, por exemplo, um período rural ou um período especial, e isso fez com que você teve que reafirmar a DER ou alterar a data de entrada de requerimento. Então, automaticamente, isso vai ter que gerar novos cálculos. Por quê? Para ver em que regra de transição que o cliente vai estar encaixado, exatamente. Então, Por isso que eu defendo também muito, eu não sei se também concorda, a questão tem cliente, mas eu fiz a simulação do INSS, às vezes vai com a simulação impressa, né? Que hoje a gente sabe que tem o INSS digital, o meu INSS, aplicativo, que facilitou muito, né, a vida dos segurados. Mas a gente tem que pensar que nem tudo que a pessoa trabalhou, nem tudo que ele exerceu de atividade vai estar no CNIS dele. O CNIS seria o Cadastro Nacional, né, de Informações Sociais. Às vezes ele está desatualizado, às vezes ele tem erros, informações que precisam realmente ser analisados por alguém, um profissional especialista no assunto. Às vezes vai com aqueles que a gente chama de despachante, previdenciário, esses profissionais que não são especializados, não têm uma formação completa nisso e acabam orientando mal. A pessoa entra com a simulação do INSS ou uma outra espécie de cálculo e acaba realmente perdendo dinheiro, né? Tendo um prejuízo aí financeiro, quando um benefício melhor poderia ser alcançado para essa pessoa. E às vezes acaba percebendo esse erro muito tempo após, aí a gente não tem mais o que fazer, né? Então, isso é muito justamente. importante também. Justamente, porque a partir do momento que você tem que fazer um ajuste de CNIS, né, e você não faz na esfera administrativa, ou não faz no decorrer do processo, ou não traz isso como uma matéria a ser discutida no processo, saindo a sentença, no momento de liquidação, vamos supor lá, a RMI foi fixada diferente, não levou em conta aquele tempo de contribuição, você não tem mais como discutir no processo, né? Já foi feita a coisa julgada com relação àquilo, àquela questão. Né? Então, esses ajustes de inclusão de renda, de remuneração que está mais alta na carteira, ou que você tem um outro meio de prova, né? Isso tem que ser feito ou no decorrer do processo ou na esfera administrativa, né? Porque às vezes chega lá em liquidação e fala, mas essa RMI foi fixada diferente, não levou em consideração aquele tempo. Ok, mas isso não foi trazido ao processo. Né? E naquele momento não vai dar para discutir mais aquilo. Então, né? Então, isso tem que ser observado já desde o início. Né? Todos esses ajustes têm que ser feitos de forma inicial. E, obviamente, quem tem capacidade postulatória para isso é um advogado. Né? Eu acredito que seja a pessoa sempre mais indicada, um advogado, de preferência que seja especialista na área, que vai poder olhar para o CNIS e identificar o próprio recolhimento abaixo do salário mínimo, enfim, todas essas questões que às vezes não são muitos meses, mas vai interferir lá na frente. A gente tem que fazer esse ajuste prévio para não chegar lá no processo, né, caso necessite de um processo, e ter que fazer esses ajustes ou não conseguir mais fazer esses ajustes, como a doutora falou. Né? Isso efetivamente traz prejuízo para o cliente. Sim. E às vezes descobre, me aposentei, tudo bem, tô feliz. Mas e daí, quando você poderia ter acesso a uma aposentadoria, às vezes 3, 4 vezes melhor, e não sabia, né? E às vezes acaba sendo tarde. Então, por isso que é importante sempre começar já com o planejamento correto, né? Exatamente, começar com o planejamento correto. Até para as questões, aí partindo um pouquinho para a questão do auxílio-doença, né? Que a doutora. Então, uma doença que teve início, né, uma incapacidade, a doença não é incapacidade que teve início antes da reforma, a pessoa às vezes ficou entre corte e concessão de benefício, corte e concessão, e aposentou somente após a reforma. Então, isso vai trazer um prejuízo para o cliente, porque ele vai ter a remuneração dele calculada com base nas regras atuais. Então, nesse caso, torna necessário que seja feito um processo de revisão. Né? Então, o processo de revisão ele tem que ser, ou um requerimento administrativo de revisão. E um processo de revisão, hoje fala-se muito da revisão da vida toda, eu até vi que foi o tema do último Prevcast, que é um tema muito interessante, né? Mas são processos que você já tem que entrar sabendo quanto você vai pedir, né? Sabendo qual que é a diferença que o cliente tem para receber. Até porque ele pode ser um processo de revisão que venha trazer prejuízo, e ninguém quer isso, né? Então, isso é muito importante, essa análise do direito que você tinha antes, né, da entrada da emenda constitucional,
implementar os requisitos posteriores, porque às vezes você já tinha o direito antes, mesmo que não tenha requerido naquele momento, você pode ter, de alguma forma, em alguns casos, obviamente, não em todos, né, conseguir que seja aplicado a lei anterior, que seria mais benéfica. Uhum. Nesse ponto, até eu trouxe o Lucas. Lucas, pode colocar aqui. Eu trouxe até um exemplo prático aqui para nós analisarmos com relação à diferença, que às vezes a gente fala, mas parece que a gente não visualizar assim a imagem, não entra, né, não percebe o quanto isso dá um impacto financeiro muito grande, né, na vida das pessoas. Até eu vou daí comentar sobre esse caso. Até. Tá, primeira telinha. Desculpa que eu sou um pouco nova nesse negócio de tecnologia também, então a gente está se adaptando. Então, para vocês aí apareceu a primeira tela, acredito que do auxílio doença. Então, esse caso foi um caso prático, claro que pela produção de dados a gente omitiu ali os dados pessoais. Foi um caso prático que o cliente, como a doutora Karen comentou, o caso, a pessoa ficou em reiterados benefícios de auxílio por uma mesma patologia, uma mesma incapacidade, ou seja, ela ficou uns 6, 7 anos recebendo auxílio-doença. Aí veio a reforma, ela continuou recebendo auxílio-doença e foi marcado, então, uma perícia definitiva, que a INSS chama aquelas perícias conclusivas, né? Para ver se aposenta ou se dá alta. E foi aposentado, contudo, caiu depois da reforma da Previdência. Aí tem um segundo exemplo ali, que é a aposentadoria. Então, se voltar no primeiro e ir para o segundo, vocês vão perceber uma diferença de rendimento com em torno de uns 700 e poucos reais a menos, né? Que ele ficou na aposentadoria. Isso se dá em virtude da forma de cálculo, né, doutora Cara? Que com a emenda nos benefícios por incapacidade, a gente teve uma redução drástica aí quando é doença degenerativa, né, não ocupacional. Então, ali na aposentadoria, ele ficou com 60% da média das contribuições, mais 2% a cada grupo de 15, o que gerou um valor bem menor do que o auxílio que ele recebia, que era calculado com base nas regras anteriores e 91%, né, dessa média. Então, é bem difícil a gente explicar essa situação para a pessoa, para ela entender por que ela teve essa redução. Para ela realmente entender o motivo disso, é muito difícil mesmo. Por isso que é muito bom a gente cuidar. Nesse caso, inclusive, claro que é cabível revisão, foi feito, enfim. Mas a gente tem que se orientar muito pela importância dessa fixação de renda, né? E das hipóteses de revisão e realmente do cálculo. Esse é um exemplo que eu quis trazer para vocês, para realmente visualizar o quanto uma forma equivocada de concessão, né? Administrativa, seja ela administrativa ou judicial, pode impactar na vida econômica, né? Porque imagine se a gente olhar assim, uma diferença de 700 e poucos reais mensais, mas se a gente calcular vezes 13, vezes, sei lá, uma expectativa de sobrevida que a pessoa tem, vai impactar bastante na vida financeira, né? Então, hoje qualquer 50 reais faz bastante falta, né? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Em especial nas questões da aposentadoria, né? Porque hoje ela já também não tem mais o caráter definitivo, né? Então, explicar que, de fato, você passou de um auxílio-doença, que em tese não era tão bom quanto uma aposentadoria, para uma aposentadoria a tua remuneração diminuiu, né? Então, às vezes, explicar para o cliente que é melhor ele ficar em auxílio do que ele estar aposentado é difícil, né? Até porque a gente sabe que as reiteradas perícias que ele tem que fazer, enfim, são situações difíceis, né? O cliente. Então, isso traz muita diferença no processo, isso traz muita diferença para a vida do cliente, como a doutora mesmo falou. Isso tem que ser observado, né? Porque quem vai observar isso somos nós, né? O juiz poderia, em uma ação, verificados, por exemplo, cálculos de liquidação, se ele verificar que estão equivocados, ele pode, de ofício, mas são situações que dificilmente ocorrem, né? Então, eu acho que quem tem que socorrer ao cliente é o advogado. Quem tem que prestar atenção nessas situações é o advogado. E aí, partindo um pouco mais para a esfera processual, então, de início, né, a gente tem o cálculo do valor de causa, já fixado com RMI, para não termos um problema lá no final, e a partir do momento que a gente vai com o cálculo de liquidação de sentença,
mais ainda importante se torna a atuação do advogado, né? Hoje, o nosso CPC, no artigo 513, ele prevê que o exequente vai apresentar os cálculos, né? O executado vai ter o prazo para se manifestar, sob pena, inclusive, para se manifestar, não, para pagamento, sob pena, inclusive, de aplicação de multa de 10%, mais honorários de 10%. Né? Mas na esfera previdenciária não é assim que funciona, né? É um pouco diverso. E a liquidação de sentença, o cálculo de liquidação de sentença, hoje, no processo previdenciário, na maioria dos casos, pelo menos dos que eu observo aqui na nossa comarca, bem comum, e nas comarcas próximas, é que o INSS tem apresentado a execução invertida. Isso tem uma vantagem, né? Seria a vantagem de que o INSS ele tem acesso aos documentos do cliente, enfim, a parte suficiente que é o cliente, ele tem mais dificuldade para ter acesso a toda a documentação. Mas, em muitos casos, os cálculos apresentados têm algum erro, né? E esse erro traz prejuízo econômico também para o cliente. Então, deixar que o INSS apresente o cálculo de execução na forma invertida traz também prejuízo na questão honorária, né? Porque os honorários, eles são, não é que eles são pagos, né? Eles são fixados pela parte que interpôs a execução. Então, deixando vir o cálculo na forma invertida também tem esse prejuízo. Mas, principalmente, os erros na formatação do próprio cálculo. Então, às vezes, o INSS se equivoca na data de início do benefício, na fixação da DIB, ele se equivoca na fixação da data final, né? Então, e principalmente critérios de correção monetária e juros, né? Então, o INSS por muito tempo utiliza TR, já temos várias decisões, o tema 810 também, que fala muito do INPC, só que às vezes a gente ainda vê muitos cálculos que utilizam o índice de correção errado. Então, mesmo que o INSS apresente uma execução invertida, é imprescindível que o advogado faça os cálculos e verifique se aquilo que está no processo de fato está correto ou não, né? Muitos casos que há fixação de honorários no tribunal, volta ao cálculo sem que estejam constando os honorários. Então, assim, sempre tem que ser observado. Eu sei que às vezes na ânsia, né, a gente trabalhou tanto tempo no processo, né, você demorou tanto para chegar naquela fase, apresenta o cálculo, tu vê aquilo, né, então, para ir mais rápido, às vezes, né, evitar uma impugnação, evitar uma demora processual, você acaba aceitando aquilo, né, sem observar que aquilo tem um prejuízo. Claro que não são em todas as situações que ocorrem erros, e não é em todas as situações que, por exemplo, a alteração de TR para o INPC vai trazer diferença significativa para o processo. Tem processo que você faz por um, faz por outro e dá praticamente a mesma coisa. Não compensa você fazer uma impugnação ou fazer uma execução pela diferença ser ínfima, mas sempre é bom fazer a conferência, né? Porque às vezes os cálculos eles são equivocados. Então, mesmo que você deixe que a execução esteja em formato invertido, é imprescindível que apresente o cálculo. E isso também vai prescindir que você tenha todo o conhecimento de remuneração mensal, do tempo de contribuição, tem que conferir se todas as parcelas estão lá. Às vezes existem parcelas que são pagas na forma de antecipação de tutela, né? Mesmo que já tenham sido pagas, quanto a honorários, ele incide sobre o valor de antecipação. E o INSS não vai computar o teu honorário na execução invertida sobre as parcelas que foram pagas em antecipação de tutela ou via requerimento administrativo. E tudo isso entra no cálculo. Então, isso tem que ser muito bem observado. Uma coisa que a gente comentou nos outros episódios também é que o INSS hoje está muito... na verdade, não o INSS em si, né, que são porque lá a parte administrativa, mas a Procuradoria, né, a AGU, a Advocacia Geral da União, eles são o maior escritório de advocacia do Brasil, né? Eles têm vários procuradores federais que vivem se especializando, têm assessores, têm estagiários. Então, eles têm. E eles são muito unidos, desculpa te interromper, mas é que isso é um ponto muito importante, né? Eles têm, né? Eles conseguem trazer um tema e seguir sempre aquele mesmo raciocínio, a mesma linha de defesa.
Então, a gente tem que estar, o advogado previdenciarista, principalmente, por isso eu falo advogado previdenciarista, eu bato nessa tecla, porque infelizmente hoje não tem como atuar em previdenciário sem ter uma especialização, né? Tá muito complicado e as pessoas têm que também observar essa situação para não realmente não levar prejuízo, né? Não sofrer um prejuízo na sua vida, que a aposentadoria é o planejamento da vida da pessoa, né? A gente lida com o lado da vida dela. Então, para levar em consideração esse ponto. E eles são muito, têm muito conhecimento, muito recurso disponível para eles atuarem no processo, né? Então, realmente a gente tem que estar muito atento a isso e cuidar os cálculos que são apresentados, porque não é em todos os casos, geralmente são corretos, mas quando estão errados, gera bastante prejuízo. Também o seguro-desemprego, né, às vezes é descontado. Então, tem muitas questões que são peculiaridades ali que a gente tem que estar atento mesmo. Até também sobre esse caso, eu trouxe mais um exemplinho prático para ficar mais visível, sobre uma recente execução. Novamente, a gente omitiu os dados, né? Ali, se vocês observarem, tem dois cálculos. É uma tela só, mas em cima tá os cálculos nossos, né? E os cálculos do INSS. Dá para observar uma grande diferença de valores, né? O que que se dá isso? O INSS, a princípio, se você pegar a parte inicial do cálculo, a renda mensal inicial pelo valor normal está correto, data de início do benefício correto, mas a diferença está lá nas minúcias do cálculo, na parte que eles não consideraram, nesse caso específico, o acréscimo que a pessoa conseguiu no processo judicial. Então, o acréscimo de 25%, que a gente trata quando a pessoa necessita de assistência permanente de terceiros, né, para os atos. Então, isso gerou uma grande diferença mesmo. Se deixasse passar, o juiz aceitaria, homologaria os cálculos, não iria perceber. Ninguém perceberia, a pessoa receberia, acharia que estava correto e seguia a vida, né? Sem saber que ela perdeu tanto, tanto dinheiro de uma coisa que ela já havia conseguido o direito, né? Mas faltava outra fase do direito. Não basta a gente só reconhecer o direito, a gente tem que implementar isso, né? Da melhor forma possível. Então, esse é um exemplo prático aí que eu me recordei que é bastante impacto. Exatamente, é um valor bem significativo, né? Então é justamente nisso que a gente precisa estar muito atento, né? Às vezes uma informação lançada no sistema, né? Que eles também utilizam sistemas de cálculos, né? Traz um prejuízo enorme. Então sempre tem que estar revendo, né? Buscando, apesar de termos a necessidade de buscar sempre maior benefício, seria uma regra, né? Mas o INSS costuma observar, então a gente tem que, né, ir atrás disso e sempre tentar buscar o melhor para o cliente, porque efetivamente eles dependem de nós nesse momento, né? O cliente não sabe dessas minúcias processuais, né? Então quem tem que buscar justamente isso é o advogado. Claro, e tentar, né, não conseguindo verificar isso em um processo administrativo ou um processo judicial, ainda uma questão de revisão. Apesar de que aí entramos na questão das competências, né? Se tivermos um processo que tramitou no Juizado Especial Federal, nós não temos possibilidade de rescisória, então ficamos mais limitados ainda, né? A grande maioria dos processos hoje, pelo menos, né, mais recentes, eles tramitam no Juizado Especial, né? Então, há uma limitação, né? Fica restrito ao que pode ser feito ali. Então, ele é um processo mais simples? Não. Né? A matéria dele é tão complexa quanto um processo que tramita no rito ordinário. A única questão é que a gente, né, trabalha com ele por ali, diante das questões, às vezes o processo foi rápido, administrativo, você não quer ficar segurando, tem que protocolar e o valor da causa não ultrapassou aqueles 60 salários mínimos. Então, mas precisando de uma prova mais extensa, uma perícia judicial mais complexa, né, uma inspeção, você fica limitado, porque você não vai poder produzir esse tipo de prova. Então, isso tudo vai retroagir lá, a RMI, ao cálculo do valor da causa, né, e depois, na fase de liquidação, aos cálculos para não incorrer na questão da limitação ali aos 60 salários mínimos. Então, isso tudo tem que ser muito
bem observado, né? E a conferência dos cálculos. E, principalmente, né, o que interessa a nós, que seriam os honorários, tanto os honorários contratuais quanto os de sucumbência. Infelizmente, também não temos a possibilidade de, nesse caso, vamos supor lá que fixada a IRMI o valor fique mais alto, a gente solicitar uma expedição de RPV, apartado do precatório, enfim, a gente consegue, quando é honorário de sucumbência, solicitar que seja pagamento apartado, né, seja normalmente a título de RPV, mas quanto aos honorários contratuais, não tem o que fazer, né? Por quê? Porque os honorários contratuais, eles entendem que a verba seria efetivamente do segurado. Então, não tem como separar mas se eu separar dos honorários, eu consigo aumentar o valor do cliente e não preciso renunciar. Não, vai ter que renunciar, porque dependente da tua solicitação, ele vai computar como um valor só, né? O de sucumbência não, tu consegue solicitar em apartado, mas os contratuais não. Então, isso tudo acaba acarretando, né, uma necessidade prévia do cálculo. Isso às vezes a gente aprende estudando, às vezes do jeito mais difícil, né? No meu caso, foi do jeito mais difícil. Então, é por isso que se torna necessário que a gente sempre observe e estude e busque fazer esses cálculos que são imprescindíveis, né, ao processo. E também a experiência e os estudos, enfim, especialização, a gente consegue também dimensionar esse caso. Vale a pena a gente insistir no CRPS, que é o Conselho de Recursos do INSS. Vale a pena, vamos lá. Que às vezes demora, hoje em dia, hoje demora 1 ano e meio, 2 anos, até 2 anos e meio para julgar, né? No Conselho de Recursos do INSS. Há casos que ele é mais benéfico. Há casos que não, que vale a pena a gente ir para o juizado e a gente vá para as turmas recursais, que às vezes a gente tem decisões que não são muito boas, né? Na nossa região, mas há casos que vale a pena. Então, vai muito da experiência e da especialidade do advogado mesmo, previdenciário, que é o que está mais apto para decidir, né, qual a melhor estratégia. Se é melhor insistir no recurso administrativo, se é melhor ir para o juizado, se é melhor migrar para o ordinário, né, aguardar para passar o valor para ir para o ordinário. Então, volto novamente ao ponto inicial da importância dessa especialidade mesmo. Exatamente. Então, essa análise depende, claro, né? Você vai explicar ao cliente, né, a demora processual. A gente sabe que o processo é demorado, né? Normalmente os processos administrativos costumam ser rápidos, costumavam ser rápidos, né? Hoje o próprio a primeira análise ali, ela já tá com uma demora, né? Se a gente vai ao Conselho de Recursos, de fato, o processo tem que demorar 1 ano e meio, 2, né? E, enquanto isso, tem situações que o cliente está esperando, né? Então, tem que levar em consideração tudo isso, né? A necessidade, a possibilidade de esperar, se você qual é a decisão, né, dos tribunais, tem que avaliar se vale a pena ou não. Então, tudo isso, de fato, exige que o advogado, quem vai fazer o processo, né? Hoje, o juizado não precisaria, né, ter um advogado, mas é extremamente necessário. Né? Todas essas questões, elas têm que ser vistas no decorrer do processo, ou no protocolo do processo, né? Ou no decorrer do processo, depois ela se torna imutável, e aí fica muito difícil a gente conseguir corrigir esse tipo de situação posterior. E o previdenciário também, não sei se a doutora concorda, a gente lida com uma parcela da população muito humilde, né? Que na maioria dos casos, tem aplicativo, uma INSS, hoje em dia todo mundo tem um celular, claro que é tudo mais fácil, mas às vezes ele não consegue nem, mal e mal consegue mandar áudio, né, no celular. Quem dirá baixar um aplicativo, criar uma senha que não é fácil, que tem que ter um monte de caracteres lá, enfim, e acaba ficando desprovido de recursos realmente, né? Então, é bem importante a nossa atuação também nesse sentido, e entender realmente a verdadeira realidade, né, da população que a gente atende. Justamente, e assim, na esfera administrativa, né, nós temos o nosso sistema integrado, né, conveniado com a OAB, e ainda assim a gente vai fazer requerimentos, às vezes não consegue fazer, né, tem que ligar, marcar serviço, tem que ir presencial, ainda não poucas, às vezes a gente ainda tem que fazer atendimento presencial na INSS, né, o servidor às vezes tem dificuldade de apresentar uma solução para
problema de sistema, né? Então, a gente fica, claro, veio para facilitar para todo mundo, para nós também. É muito mais fácil você fazer os requerimentos via sistema do que ter que ficar indo no INSS ou no 35. Mas, às vezes, o próprio agendamento do serviço certo vai fazer com que você ganhe ou não aquilo. Né? Às vezes, você vai marcar um tipo de serviço, marca outro. Para você remarcar, você tem que esperar 30 dias. Então, é tempo que você fica parado esperando. Né? Tudo isso, sim, é muito interessante que tenha, né? Alguém que saiba dos caminhos. Até porque o INSS, ele altera muito, né? Tanto que teve a nova instrução normativa, mas não só isso, né? As próprias portarias dele. Então, assim, o formato de você interagir, vamos assim dizer, com o INSS, ele é constantemente alterado. Né? Então, tem que estar sempre muito atento a isso, né? A essas novas medidas, enfim. Quando a gente dorme, tá saindo portaria. Exatamente, né? A gente, né? A doutora também, eu também, a gente fez pós-graduação em processo previdenciário, mas eu penso, assim, às vezes que nós temos o grupo ainda, né, no WhatsApp da pós, e o pessoal ainda interage ali, mas deveria ser uma pós eterna, né? Porque a gente está sempre trazendo, e toda semana tem um tema novo, as pessoas, assim, nós temos lá, né, tem servidor, tem advogado, enfim, tem todos os formatos de pessoas ligadas ao direito, e pessoas, assim, com muitos, muitos anos de prática, chegam lá e tem dúvida, porque alterou e não, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre atento a isso, prestando muita atenção. E o previdenciário, ele é muito mutável, né? Então, a gente tem que estar sempre estudando em busca de aperfeiçoamento, justamente para poder acompanhar essas alterações, essas mudanças que são muito frequentes. Sim. Eu acho que seria isso. A doutora teria mais alguma questão para nos conversar? Não, acho que sobre cálculos, né? Mais ou menos isso. E agradecer a presença da doutora por ter aceito o convite. E eu acredito que assim a gente vai conseguir mudar, né, o cenário, principalmente da advocacia, que sempre foi um cenário tão enrustido, né, principalmente da interação entre profissionais, colegas, né, na esfera feminina também, profissionais mulheres, sempre muito engessado, né. Então é uma oportunidade de a gente bater um papo, quebrar aquele gelo de não posso conversar com tal pessoa, não sei o quê. Então, acho que é muito bom esses bate-papos e para promover a interação também. Legal. Obrigada da presença. Então, ficamos por aqui. Até o nosso próximo Prevcast, aí, o próximo episódio, que, como eu conversei com vocês, a cada 30 dias vou estar fazendo, tá bom? Nos sigam no canal do YouTube, não deixe de compartilhar com quem interessar na informação. E nós estamos aqui para isso, para trazer informações para vocês ficarem sempre ligados aí nos assuntos previdenciários. Boa noite.